Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo, independentemente do horário. O tema de hoje são todos, sim, eu disse todos os campeões nacionais na Europa. Como é uma lista bem extensa, eu vou destacar as principais campanhas e os principais jogadores dos principais campeonatos, mas citar todos os campeões. Beleza? Seguindo o ranking da UEFA, começando pela Inglaterra. A Premier League foi decidida na última rodada, com o campeão Manchester City batendo Arsenal, que foi o grande concorrente à disputa do título. Ambos venceram seus jogos, mas como o City tinha um pontinho a mais, sagrou-se campeão. Os Citizens tiveram um incrível aproveitamento de 79,8%, o que resultou em 91 pontos, que é bem impressionante para uma Premier League, mas o próprio City já tinha feito mais em outras temporadas. O artilheiro da competição foi o Haaland, com 27 gols, mas passou longe de ser o principal jogador do City na temporada. E vários desses gols não foram gols relevantes para o placar, ou seja, não empataram um jogo que estava sendo perdido, desempataram um jogo que estava sendo empatado. Eles só ampliaram placares que já eram talvez um pouco elásticos. Não todos, mas alguns deles. O garçom dessa temporada da Premier foi Ollie Watkins, do Aston Villa. E o jogador mais participativo da Premier League, que brigou tanto por artilharia quanto por maior assistente, foi Cole Palmer, do Chelsea. Uma campanha bem impressionante do jogador, individualmente, e não do Chelsea. Mas o impacto que ele teve foi enorme. A escolha entre o melhor jogador da Premier fica entre o Watkins, que eu já citei, o Phil Foden, que foi o grande desequilibrante para esse título do Manchester City, mas para mim o jogador mais impactante na temporada da Premier League foi quem eu já citei, Cole Palmer. E podem discordar à vontade. Aliás, eu quero que vocês deixem aqui a lista dos comentários de quais os melhores jogadores dos campeonatos que você acompanhou. Pode ser? Para falar do melhor técnico, não necessariamente temos que falar do campeão Guardiola ou do vice-campeão Arteta, mas sim podemos olhar um pouquinho mais abaixo na tabela para um grande trabalho de Unai Emery no Aston Villa, levando o time para a Champions League após um início muito bom de temporada e uma Premier muito consistente do time, que não se classificava há muitos e muitos anos. Para se ter noção, as suas duas últimas participações foram o ano que foi campeão, que eu vou estar deixando na tela porque eu não lembro exatamente, e o ano após isso. Bora para o próximo campeonato, o italiano, que a Inter de Milão se sagrou campeão, parece que há uns 5 meses atrás já. E a diferença foi enorme para o segundo colocado, o Milan. Foram exatos 19 pontos. Isso porque a Inter de Milão banalizou essas últimas rodadas, porque senão poderia ter sido até mais. E mesmo com a eliminação tão precoce na Champions para o Atlético de Madrid, esse é um dos times mais consistentes da Europa. No próprio campeonato italiano, só perdeu uma rodada, lá no início. O técnico Inzaghi teve um aproveitamento de 92%. Isso resulta em 94 pontos. Mesmo, como eu já disse, banalizando as últimas rodadas. O que o City, por exemplo, não pôde fazer. Lautaro foi o grande artilheiro, com 24 gols e uma média de 0,8 gol por jogo. Os garçons foram Dybala e Leão, cada um com 9 assistências. Lautaro foi o mais participativo, com 27 participações no total, e também o melhor jogador desse título, que foi disputado também com alguns outros companheiros da Inter de Milão que aparecem menos em estatísticas, como o próprio Di Marco ou o Bastoni. E também o turco Çalhanoğlu, que merece um grande destaque, que, poxa, juntamente com Lautaro, assim, fizeram campeonatos italianos impressionantes e o voto fica muito difícil entre eles. Inclusive, eu acho que no SofaScore foi o Çalhanoğlu que ganhou, não tenho certeza. Mas, como aqui não é só a estatística, eu acho que o Lautaro foi o grande jogador desse título. E o grande técnico não poderia ser outro. Não é o da Inter de Milão, não é o Inzaghi, embora seu time seja de um altíssimo nível coletivo. Mas a grande surpresa é o Bolonha, muito representado pela figura do seu técnico, Thiago Motta, que agora vai para a Juventus. Bora para a Espanha. O Real Madrid foi campeão de La Liga e também parecia que tinha sido há bastante tempo, embora a distância nem fosse tão grande assim para o Barcelona. Foi também apenas uma derrota em La Liga. E acho que foi em outubro
sendo o único jogo em tempo normal que o Real Madrid perdeu na temporada inteira. Teve um aproveitamento de 83,3%, fazendo 95 pontos, que é bastante. E os principais destaques desse título foram Bellingham, do Real Madrid. Outro grande destaque desse campeonato foi o Dovbyk, com 32 participações, 24 gols por jogo, numa média de 0,83 mais ou menos. E Bainá, que foi o garçom da temporada. Mas dentre os três, o melhor jogador realmente foi o Bellingham. Justamente pelo seu início, assim, fenomenal, impositivo, é até difícil de achar palavras, porque foi impressionante. E o melhor técnico é o Carleto Ancelotti. E na Alemanha, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Leverkusen foi campeão de braçada pra cima do Bayern de Munique, pro Stuttgart, deu porrada em todo mundo e é sagrou campeão invicto. É isso? É isso. Não, mentira. A gente tem que passar pelos destaques também dessa temporada tão incrível assim. Foram 90 pontos. Só que lembrando que a Bundesliga tem 4 rodadas a menos que esses outros campeonatos que eu acabei de citar. Nisso, o aproveitamento chega a 88%, que é o maior até aqui. Inclusive, já tem um vídeo falando desse título do Leverkusen aqui no canal, que eu acho que vai aparecer no final do vídeo. O artilheiro desse campeonato alemão, dessa Bundesliga, nem foi do Leverkusen, mas sim do Bayern de Munique, que foi o Kane, que infelizmente para ele não conseguiu ganhar um título novamente na carreira, mesmo ele tendo sido o grande diferencial do Bayern de Munique e o grande artilheiro do campeonato até aqui. Ele fez 36 gols, numa média de 1,14 gol por jogo. Kane também foi o líder de participação, participando de 44 gols, que é bem impressionante para um atacante. O principal garçom foi o Grimaldo com 13, seguido logo atrás por Florian Wirtz com 12. E o melhor jogador da competição foi o Kane, pela diferença que ele fez no Bayern de Munique. Eu sei, dar o melhor jogador para um cara que não estava no Bayer Leverkusen fenomenal é um pouco esquisito. Mas eu acho que vocês vão me entender pela diferença toda que ele fez na temporada dos bávaros. Mas essa escolha não é fácil não, tá? Grimaldo e Wirtz estavam ali com ele. E o melhor técnico não tinha como ser outro, Xabi Alonso. Mas vale destacar também o trabalho do Sebastian Hoeneß, do Stuttgart, que vai sair um vídeo sobre ele nos próximos dias, não sei quando exatamente. Na França, o PSG foi o grande campeão, mas mesmo tendo só 2 derrotas também, como alguns outros times que eu citei, ele foi bem menos impressionante. Aproveitamento de 74% no campeonato francês, fazendo 76 pontos, com muitos empates, diga-se de passagem. O Mbappé foi artilheiro com 27 gols, o que para ele deu uma média de 1,12 gol por 90 minutos, mais ou menos. Dembélé, Del Castillo e Aubameyang deram 8 assistências, sendo os principais garçons, e o jogador mais participativo e também o melhor jogador foi o próprio Mbappé. Um pouco da decepção que foi esse PSG no próprio campeonato francês, eu não vou dar o título de melhor técnico para o Luis Henrique, mas sim para o Pierre Sarré, técnico do Lyon que fez uma recuperação incrível, tirando o Lyon da lanterna e levando para competições europeias. Nos Países Baixos tivemos um incrível campeão PSV, que quebrou vários recordes no campeonato holandês, sendo uma campanha realmente impressionante. 89% de aproveitamento, 91 pontos. Os artilheiros foram o grego Pavlidis, do AZ, e Luuk de Jong, do campeão PSV, com 29 gols. O Luuk de Jong teve uma média de participação por gol de 0,94 gol por jogo. O líder de assistências do PSV foi o Veerman, com 16, seguido logo atrás pelo próprio Luuk de Jong, que foi também o jogador mais participativo. Então você me diz, se o de Jong foi o mais participativo, o artilheiro e quase o garçom, o melhor jogador é dele, né? Mas não. O melhor jogador foi o Veerman, que eu me arrisco a dizer que foi o melhor jogador fora das 5 grandes ligas europeias. Ele fez uma temporada absurda para um meio-campista. Inacreditável. Pega alguns jogos para ver, ou que sejam melhores momentos, ou até aqueles vídeos de Veerman Skills, e se impressione com a temporada que ele fez. O técnico de destaque foi o Sebastian Botts, do próprio PSV. O Sporting é o grande vencedor do campeonato português, tendo diversos pontos à frente do Benfica e muitos mais do Porto. O artilheiro foi o Gyökeres,
que foi um dos grandes goleadores da temporada europeia. Nada mais, nada menos que 29 gols, 0,9 gol por jogo. E a campanha do Sporting teve 90 pontos, sim, 90 pontos, que é bastante. Aproveitamento 88%. Gerson foi o companheiro de ataque de Gyökeres, Pedro Gonçalves e o melhor técnico, Rubem Amorim, do campeão. O campeonato belga funciona um pouco diferente dessa formulazinha de pontos corridos. E depois de determinado número de rodadas, separam-se em grupos. E tem um grupo entre os 6 melhores times nos pontos corridos para decidir o título. A pontuação durante a fase dos pontos corridos se mantém e eles jogam entre si. Dessa forma é decidido o título belga. O Clube Bruges foi o grande campeão, mesmo tendo se classificado só em quarto para esse grupo. Esse formato de campeonato possibilita um campeão com 62% de aproveitamento, que foi o caso do Bruges. O artilheiro foi Dankey, com 27 gols no campeonato belga, e o assistente Cameron Puertas, com 17 passes. Se somam ao Anders Dreyer, do campeão. Esses dois se somam ao Anders Dreyer, do Anderlecht, como os jogadores mais participativos. E para mim, o Dreyer foi o melhor jogador do campeonato. Vale o destaque que nenhum deles foi campeão pelo Bruges. Isso torna o trabalho do técnico Nick Ryan ainda mais impressionante, sendo campeão com o Bruges e o melhor técnico. O campeonato turco foi decidido por uma reta final impressionante do Galatasaray, que ultrapassou o Fenerbahçe, ponto a ponto, jogo a jogo nessa reta final. Criou até mesmo uma boa margem, podendo perder o confronto direto e ainda assim sendo o grande campeão, com 102 pontos. É inacreditável essa pontuação, né? Mas fica mais inacreditável ainda quando a gente pensa que o Fenerbahçe teve uma reta final tão fraca e ainda teve 99 pontos. É o melhor vice-campeão na história de qualquer campeonato, com esse mesmo número de rodadas. O artilheiro foi o polêmico atacante Mauro Icardi, com 25 gols. O assistente é o meia ex-Napoli Dries Mertens, com 16 passes para gol. Icardi foi o jogador mais participativo. Isso fez com que ficasse um pouquinho à frente do seu companheiro Dries Mertens e dos jogadores do Fenerbahçe Dzeko, Tadic e Ferdi Kadioglu. O melhor técnico foi o do Galatasaray, Okan Buruk, já que o Fenerbahçe decepcionou nessa reta final, então não dá para escolher o técnico deles como o melhor. Tchequia. O campeonato tcheco não é também nesse tradicional sistema de pontos corridos. Se assemelha muito ao que é na Bélgica. A única diferença é que os times jogam entre si, mas sem turno e retorno. São jogos únicos, os 6 primeiros, para decidir o campeão. Sparta Praga foi campeão com 87 pontos. O artilheiro foi o Jurejka, perdão se a pronúncia estiver errada, com 27 gols. A maior assistente, Birmančević, um do Slavia e um do Sparta Praga. Birmančević foi o melhor jogador, com 27 participações. E o melhor técnico não poderia ser outro, foi o do Slavia. Na Escócia, ainda na mesma tônica de funcionamento que eu citei anteriormente, o grande campeão foi o Celtic, do Brendan Rodgers, que também foi o melhor técnico. Sim, aquele mesmo Brendan Rodgers que treinou o Leicester e o Liverpool. O artilheiro foi o Shankland, com 24 gols, e o maior assistente e melhor jogador foi um dinamarquês, Matt O'Reilly. Isso é mais uma desse mesmo esquema de campeonato que eu acabei de falar, não vou ficar entrando de novo nesse mérito. O grande campeão foi o Young Boys, e o melhor jogador foi o Stefan, do Lugano. E o melhor técnico também foi do Lugano, Croce Torti. Eu imagino que seja assim a pronúncia, é um nome realmente bem esquisito. Enfim. Na Áustria, foi-se uma hegemonia. O Sturm Graz sagrou-se campeão para cima do RB Salzburg. O artilheiro foi Konaté, que também foi o mais participativo e, portanto, o melhor jogador do campeonato, jogando pelo Salzburg. O destaque foi Christian Ilse, o técnico campeão pelo Sturm Graz. Agora seria a Noruega, mas como ela não segue o calendário europeu, ou seja, eles seguem um calendário corrido para terminar o seu campeonato, não tem campeão. Na Grécia deu PAOK com 77% de aproveitamento e poucos pontos à frente de seus principais rivais e concorrentes.
Olympiacos, Panathinaikos e AEK, deixando tudo para a última rodada, para ser decidido o título. Ioannidis foi o líder de participação em gols do Panathinaikos, também o melhor jogador. E o melhor técnico foi justamente o técnico do PAOK, Svan Lucescu. Agora para a Dinamarca, que também usa aquele mesmo modelinho que eu já falei do campeonato tcheco, do campeonato belga, enfim, não vou, né? O grande campeão foi o Midtjylland. O craque foi o Valis do vice-campeão Brøndby, que também teve o melhor técnico, Jesper Sørensen. Agora, vamos para Israel. Eu sei, não é um país europeu, mas ele está afiliado à UEFA, então eu decidi colocar aqui também. Ele também segue esse mesmo modelinho que eu já tinha citado. O Tel Aviv passou o carro na fase final do campeonato. E teve como destaque o artilheiro e líder em participação, Zahavi. Sim, aquele mesmo que tinha passado por todos aqueles clubes, um pouco de segundo escalão, passou pela China, passou até mesmo pelo PSV, na Europa. Mas o craque do campeonato não foi ele, mas sim Gabi Kanikovski. O grande técnico foi do campeão, Rob Keane. Na Ucrânia temos um campeonato de pontos corridos, em que o Shakhtar Donetsk foi campeão com 71 pontos, mesmo com toda a situação da guerra que vem acontecendo. O melhor jogador do campeão foi Zubikov, que também é o melhor jogador da competição. E o destaque foi o técnico campeão, Marino Pusic. Na Sérvia temos mais um campeonato naquele modelinho. O campeão foi o Estrela Vermelha. O craque do campeonato foi do Partizan, que é o grande rival do Estrela Vermelha. E o mais impressionante é que foi um brasileiro, o Matheus Saldanha, que tem uma passagem pelo Bahia. Esse é difícil de lembrar, hein? E o técnico que fez o Estrela Vermelha uma máquina foi consagrado campeão, Milojevic. Vamos passar agora para o campeonato croata. E esse sim é diferente demais, de tudo. 36 rodadas, pois cada um dos times se enfrenta 4 vezes. Sim, 4. São 10 times só no campeonato. O campeão foi o Dinamo de Zagreb, time mais famoso de lá, de Bruno Petkovic. Mas, por incrível que pareça, ele não foi o melhor jogador. Mas o melhor jogador é indiscutível, Ramon Mieres, um argentino. E o técnico de destaque foi do vice-campeão, comandando o HNK Rijeka. O nome dele é Sergio Sopic. Para a Polônia, o Jagiellonia foi campeão polonês nos critérios de desempate. Para a Rússia, o campeão foi o Zenit. E o E o craque foi o Claudinho. Chipre deu Apoel. Na Hungria, Ferencváros, que mantém a hegemonia do 9º título seguido. A Suécia mantém o calendário corrido, portanto estão no meio da temporada. Passando para o 26º campeonato, o romeno, o campeão foi o Steaua. Não teve jeito. Na Bulgária, o Ludogorets chega a seu 13º título consecutivo, a maior hegemonia vigente na Europa. No Azerbaijão, deu Karabakh. Na Eslováquia, Slovan. Na Eslovênia, Deselje. No Kosovo, que não é bem um país, mas sim uma região autônoma, mas enfim, tem seu campeonato, deu Balcone. Cazaquistão, Finlândia e Irlanda não usam o calendário europeu, portanto seus campeonatos ainda não acabaram. Na Armênia, deu Pionic. Letônia usa o calendário corrido, assim como as Ilhas Faroé. Na Bósnia, deu Borac. Em Liechtenstein, deu Vaduz. A Islândia também usa o calendário corrido. Na Irlanda do Norte, deu Larne. Em Luxemburgo, deu Differdange. A Lituânia não usa o calendário europeu. Em Malta, deu Harum. Na Geórgia, o campeonato também não acabou. Na Albânia, o campeão foi decidido pelo critério de desempate de número de vitórias, não foi nem por saldo de gol, e o Ignatia se sagrou campeão. A Estônia e a Bielorrússia têm campeonatos que ainda não acabaram por não usar o calendário europeu. No 50º campeonato desse vídeo, deu Struga, na Macedônia. Na Andorra, o Ecoloma. Em País de Gales, deu TNS, que foi campeão invicto, com apenas 2 empates, de resto foi tudo vitória. Em Montenegro, deu Debit. Em Gibraltar, Lincolnry. E, para terminar, o último campeonato europeu, o campeão de San Marino foi o Virtus. E esses foram todos os campeões europeus que foram decididos agora, nesse fim de temporada. Espero que você tenha gostado. Pô, foram muitos campeonatos para resumir aqui, então deixe seu like, deixe um comentário para me ajudar muito e nos vemos no próximo vídeo. Falou!